Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro de 2024. A gente começa, como sempre, olhando primeiro para o cenário local. A gente teve uma semana onde o Ibovespa acabou fechando próximo da estabilidade, com queda aí de 0,23%, cotado aos 127.829 pontos. Domesticamente, o cupom ele levou a taxa Selic em 0,50 pontos percentuais para 11,25%, já veio em linha aí com as expectativas do mercado, né? Mas de fato que foi foco na semana continua sendo o que já é há algumas semanas a questão fiscal do país. Então o mercado ele continua aguardando ansiosamente e com uma postura de cautela com relação ao plano de corte de gastos que o governo deve apresentar tão logo, né? Na semana passada o Haddad, inclusive, deixou de viajar para a Europa a pedido do Lula para justamente seguir atualizando essa pauta, né? Tiveram reuniões a respeito, enfim, o mercado está aguardando aí ansiosamente como vai vir esse pacote de corte de gastos. Já tiveram, inclusive, algumas propostas sendo ventiladas que ficariam, inclusive, abaixo da expectativa de corte que o mercado tem como caso base, né? Porém, logo depois aí já saiu notícias dizendo que as propostas não são reais ainda, enfim, tá muito burburinho aí por cima, a gente aguarda aí ansiosamente, vamos ver se essa semana sai alguma definição por parte do governo, tá? Olhando para as ações aqui no Brasil, a gente viu como destaque as ações da Gerdau, subiram aí mais de 12% na semana passada, após divulgação dos resultados do referente ao terceiro trimestre, né, que vieram bastante sólidos, porém também se beneficiando da vitória do Trump, né, como novo presidente dos Estados Unidos, dado que sua operação nos Estados Unidos ficaria livre de possível tarifação, né, o que beneficiaria então as operações da Gerdau lá nos Estados Unidos, tá? Entre os destaques negativos, a gente teve a Braskem recuando aí quase 8% na semana, também repercutindo aí o balanço da companhia no terceiro trimestre, que apresentou uma queima de caixa, né? O mercado acabou não gostando muito disso, e a gente viu as ações recuando bastante na semana passada, tá? Olhando para o cenário internacional, a gente teve uma semana muito positiva, principalmente nos Estados Unidos, né? A gente viu os índices renovando máximas históricas, logo após a eleição, então, do Donald Trump, né? As pesquisas mostravam uma eleição que aparentemente seria bem acirrada, né, e bem disputada nos estados chaves, porém, a gente acabou tendo uma vitória confortável do Trump, não só como presidente, mas também o Partido Republicano como um todo, levando o Congresso, né, então tanto o Senado quanto a Câmara, né, o que deixa um governo bem mais tranquilo para o Trump tocar aí nos próximos 4 anos, tá? Bom, a gente viu também o Fed, né, o Banco Central Americano, reduzindo taxa de juros por lá, isso já bem esperado pelo mercado, cortando 0,25 pontos percentuais, agora então na faixa de 4,5 a 4,75, tá? E aí a gente viu então a semana vai sempre 500 subindo 4,66 na semana, a Nasdaq subindo 5,41, né, e a gente viu principalmente destaque para as ações de small caps e também o setor financeiro nos Estados Unidos indo muito bem na semana. Dando sequência, a gente volta a olhar para o Brasil agora, olhando os fundos imobiliários, através do nosso IFIX. O IFIX ele também teve uma semana que ficou próximo da estabilidade, que apresentou leve queda de 0,08%. A gente teve os FIIs de papel integrantes do IFIX também com desempenho marginal aí de 0,01% na semana, e os FIIs de tijolo recuaram 0,28% na semana, uma semana mais tranquila aí para os fundos imobiliários. E na parte de moedas, bom, o dólar, depois dessa forte alta da semana retrasada, na semana passada deu um certo alívio, recuou aí 1,09% contra o real, fechou cotado ainda em patamares bem elevados, R$ 5,74. E o DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, teve alta, né, subiu 0,61% na semana, uma alta até expressiva para esse índice, tá? E acho que o grande destaque aqui na parte de moedas são, de fato, as criptomoedas. A gente viu um forte rally iniciado na semana passada após vitória de Donald Trump, né? Donald Trump muito pró
cripto, muito pró-Bitcoin, inclusive, né? A gente viu, então, o Bitcoin subindo 11% na semana e o Ethereum subindo mais de 23% na semana. Acho que vale destacar, o Bitcoin ele renovou máxima histórica com isso, ali, 76, acima de 76 mil dólares, porém o Ethereum ainda está bem longe da máxima histórica, assim como as demais altcoins, né? A gente viu uma oportunidade muito expressiva para esse mercado de cripto agora, após a eleição de Trump, e agora para os próximos meses e até próximo ano, ao longo do mandato dele, né? Acho que acaba sendo uma classe de ativo extremamente que entra no radar dos investidores, tá? E aí, chamo então agora o Matheus Ogata comentar um pouquinho da curva de juros para a gente. Bom dia, Matheus. Fala aí, Gustavão, bom dia. Bom, a gente teve uma semana relativamente mista, né? Por mais que vocês tenham visto aí essas quedas pós-eleição do Trump, também pós-decisão aí do Fed em relação ao juro lá nos Estados Unidos, a gente teve uma elevação bem abrupta ali das taxas de juros, mas no final das contas a gente acabou finalizando aí no vermelho, né? No negativo, que é bom, né? O que é bom, com certeza é bom. Tendo visto que nas últimas semanas a gente tinha visto aí altas e altas cada vez mais renovadas, né? Da taxa de juros justamente por conta do temor fiscal. Ainda persiste essa questão do temor fiscal, tá? Não passamos ainda dessa fase, continuamos aí com bastante medo da parte de vista fiscal, até porque o plano ainda não saiu, e depois que o plano sair a gente vai ter que avaliar também se ele está condizente ou não com as expectativas, e aí a partir daí a gente começa a tomar decisões em relação a se isso é bom ou ruim, e aí a gente vai ver um DI futuro aí reagindo a isso, né? Da parte das NTNBs, como consequência, a gente teve uma queda nas taxas, né? Então, via Ambima, que seria a taxa careca, né? A taxa sem spread, a gente está batendo aí 6,60, na média de 6,5. Então, nas últimas semanas, a gente estava beirando 6,8, 6,7, então isso é bem positivo, né? O Focus da semana passada, ele apresentou uma deterioração. Então, a gente viu aí projeções de PCA, projeções de câmbio, tudo se deteriorando, né? Vamos ver como é que ele vai sair hoje, mas de qualquer maneira a gente continua acompanhando aí, tá? E vale também ressaltar a inflação, né? A inflação ali foi divulgada a inflação e fechou em 4,76 em 2024, tá? Então tá realmente uma inflação mais alta aí, né?